No vídeo de hoje vamos falar sobre Oi, uma empresa que está em recuperação judicial e tem alguns pontos bastante relevantes na sua divulgação do terceiro trimestre. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. E vamos começar pelo resumo dos resultados apresentados pela Oi no terceiro trimestre. Houve um aumento no número de casas conectadas, na fibra da empresa, que vem melhorando aos poucos a receita dessa área. Tanto que o crescimento anual de receita foi de 2,4% no segmento residencial, sendo que o crescimento da fibra foi maior que a queda do sistema legado. O EBITDA ficou em 1,4 bilhões e com um crescimento de 0,5% em um ano. E o principal destaque é que a venda da sua área de infraestrutura foi aprovada pelo CAD. Os números de casas conectadas à fibra cresceu um total de 1,4 milhões no ano. A expectativa da empresa é que chegue a 8 milhões em 2024. Para isso, precisa manter o ritmo de casas conectadas nos próximos 3 anos. Temos também a ARPU, é a receita média por usuário, que cresceu cerca de 3% entre os trimestres. Com essas adições e o aumento de valor, a receita da fibra praticamente dobrou em um ano. Agora, comparando o crescimento da área de fibra com a queda do sistema legado residencial, percebemos que desde o ano passado o crescimento da fibra tem sido suficiente para compensar a queda do sistema legado. Esse é um ponto positivo para a empresa, já que a nova Oi deverá se firmar na área de fibra, mas também tomar fatias cada vez mais relevantes do mercado devem ser mais difíceis para a empresa. Agora, olhando a Oi como um todo, em relação ao ano passado, houve uma queda de 4% da receita. O importante é que a receita da nova Oi representa 41% do total, ganhando cada vez mais relevância, mas ainda assim muito pouco por ser a Oi que a gente vai verificar no futuro. Olhando um pouco mais em detalhes, o negócio business to business, que deve continuar na nova Oi, caiu significativamente. Esse é um ponto de atenção. Analisando os custos operacionais da empresa, OPEX, houve uma queda de 6% em um ano. As maiores economias foram em serviços de terceiros e custos de pessoal. O efeito poderia ter sido ainda maior se não fosse a inflação de cerca de 10% no IPCA. Aqui estão alguns pontos onde a nova Oi deverá focar nos próximos trimestres. Com a venda de parte móvel e a infra, haverá corte de custos, focando somente no core da empresa. Com uma reorganização estrutural, uma vez que parte da companhia está sendo vendida. A maior eficiência da área de marketing de rede também. A estrutura de cobre também terá redução de suas ineficiências. Neste gráfico, vemos alguns dados importantes. Antes de tudo, vemos que em um ano a empresa reduziu seu CAPEX em todas as áreas, inclusive na fibra. O aumento da posição de caixa da empresa só foi possível com a emissão de bonds para 2026. É um ponto de alerta, portanto. Temos ainda a venda da parte móvel e infra que perfazem 26 bi de reais aproximadamente. A venda dessas duas áreas deverá pagar alguns credores, entre eles o BNDES, bancos nacionais e os próprios bondes que foram emitidos para 2026. Comparando os resultados financeiros, o terceiro trimestre de 21 foi bem pior, principalmente no quesito despesas financeiras. Com este resultado, a empresa fechou o trimestre com um prejuízo considerável. A Vetal, empresa da área de infraestrutura, já está operando de forma independente da Oi.
A base de casas conectadas está em 3 milhões, com 13 milhões de casas passadas e em 2025 um plano para ter 32 milhões de casas passadas. Enfim, trazendo a evolução do processo de recuperação da Oi, ainda temos dois marcos importantes: o closing da transação da Vital e dos ativos móveis. Como vimos, esses dois pontos são de fato relevantes para o pagamento de grande parte da dívida da empresa. Vendo o lucro por ação, exceto no ano de 2018, vemos que a empresa vem registrando sucessivos prejuízos, ano após ano. Pelo menos desde 2018, o prejuízo tem ficado em menor patamar do que nos anos anteriores. A relação preço por lucro não faz sentido, uma vez que ela está no campo negativo. A ação não tem pago proventos desde 2013, portanto, não faz sentido avaliar a distribuição de dividendos da empresa. E vendo o gráfico do payout, desde 2014, a empresa vem registrando sucessivos prejuízos, exceto no ano de 2018, quando houve a sua reestruturação e o cálculo do valor justo da dívida. Por este motivo, teve esse lucro aí absurdo apontado. O valor patrimonial da empresa tem caído constantemente. Este é um ponto de bastante atenção para quem pretende investir na Oi. Com a queda do valor patrimonial, apesar do preço da ação estar em valores historicamente baixos, indica que a relação P por VP está na sua máxima, o que não é um bom indicador para o investidor. Este quadro acho que resume o principal ponto da Oi. Comparando os valores de dívida total, vemos que o valor da dívida tem aumentado de um trimestre para o outro. Consequentemente, a dívida líquida está aumentando também. Ou seja, a operação da empresa não tem sido suficiente para pagar as dívidas trimestre após trimestre. Por fim, a lista de credores da Oi, a gente tem BNDES, bancos locais e bondes com posições mais relevantes. A ação está sendo negociada abaixo de R$ 1. Há uma expectativa dos analistas, na média, que a ação chegue até R$ 2 em 12 meses. E parece que tudo depende rápido da solução da venda dessas parcelas da empresa. Lembrando que tem analista que aponta aí a ação próxima a 60 centavos, como podemos ver no gráfico. Analisando o investimento a longo prazo na ação da Oi, a gente vê claramente que essa ação foi uma péssima ação para a estratégia de buy and hold. Na verdade, ela está mais para uma situação buy money, porque infelizmente as quedas foram muito relevantes para quem investiu no passado nessa empresa e se mantém com a ação até hoje. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e pontos negativos para investimento na ação da Oi. Do lado positivo, a gente tem o crescimento de fato da área da fibra. A venda da infraestrutura da empresa foi aprovada pelo CAD, a empresa está reduzindo custos operacionais e a média das projeções dos analistas aponta para um crescimento do valor da ação. E do lado negativo, as operações descontinuadas ainda representam metade da receita da empresa, o que é um ponto muito importante. O crescimento da dívida, trimestre após trimestre, também. Você passa o tempo e não consegue pagar a dívida, e além disso, a dívida vai aumentando. E a queda de valor patrimonial e prejuízos registrados no último ano também depõem contra o investimento nas ações da Oi. E, portanto, quem já viu os nossos vídeos nos trimestres anteriores, é mantida essa percepção de que, de fato, a ação da Oi é uma ação de muito risco para o investimento. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.